Você deve ser a moça da limpeza, certo? A sala de reuniões está precisando de um jeitinho. O comentário veio com um sorriso educado, desses que cortam mais do que um tapa. Isabela Nascimento segurou firme a pasta de couro que trazia nas mãos. Usava um blazer bege simples, cabelo preso e um crachá novinho pendurado no pescoço. Assistente executiva, Global Vision S.A. Mas ninguém pareceu notar. O saguão da empresa brilhava sob o mármore branco e o ar-condicionado frio. Homens de terno Hugo Boss cruzavam o hall, falando alto em inglês. Ela respondeu com calma. Não, senhor. Sou a nova secretária do diretor Ricardo Moreira. O homem à frente dela, um dos gerentes, piscou, confuso. Ah, claro. Desculpe, é que... Bom, não é comum ver. Quero dizer, alguém com o seu perfil nesse setor? Isabela apenas sorriu. Aquele sorriso contido de quem já ouviu tudo isso antes. O elevador abriu e ela entrou em silêncio. Enquanto as portas se fechavam, pensou. Em 9 idiomas diferentes, eles ainda encontram um jeito de dizer que eu não pertenço aqui. No topo do prédio, o reflexo do Tejo brilhava sob o sol de Lisboa. Mas, dentro da Global Vision, o ar pesava, como se cada olhar fosse uma sentença não dita. O elevador subiu em silêncio, refletindo no espelho as luzes frias do prédio. Isabela Nascimento ajeitou o cabelo preso e respirou fundo. Atrás de si, o reflexo mostrava uma mulher elegante e confiante, mas por dentro, o coração batia como quem sobe degraus invisíveis de desconfiança. O andar da diretoria cheirava a perfume Chanel, papel caro e poder, quadros de viagens corporativas, reuniões com políticos, contratos assinados com champanhe Moët e Chandon decoravam as paredes. Ali tudo brilhava, exceto o olhar das pessoas. Quando ela chegou à recepção, a secretária-chefe, Helena Duarte, ergueu os olhos sem sorrir. Pois não? Isabela Nascimento. Fui contratada ontem. Vim para a vaga de assistente executiva do Sr. Ricardo Moreira. Helena a avaliou dos pés à cabeça. Sim, você é a... Fez uma pausa breve. Nova contratada. O A demorou tempo demais para sair. Pode esperar um momento. Helena levantou-se e desapareceu pela porta de vidro. Isabela ficou de pé, com o crachá na mão, sentindo os olhares curiosos dos outros funcionários. Um grupo de jovens riu baixo ao fundo. Ela fingiu não ouvir, mas captou um sussurro. Nova assistente? Achei que fosse alguém da manutenção. Minutos depois, Helena voltou. O diretor vai recebê-la agora. Obrigada. O escritório de Ricardo Moreira era amplo, decorado em tons neutros com vista panorâmica para o Rio Tejo. Ele estava de pé, falando ao telefone, o terno Armani ajustado, o relógio Hublot cintilando no pulso. Quando viu Isabela, desligou. Então é você, a nova assistente, disse com um meio sorriso. Bem-vinda à Global Vision. Obrigada, senhor. É uma honra fazer parte da equipe. Equipe! Repetiu, olhando o currículo sobre a mesa. Tradução, relações internacionais, fluente em inglês, francês, espanhol e japonês? E mais alguns, senhor. Estudei por conta própria. Ele riu de leve. Poliglota. Que interessante. Aqui o mais importante é saber servir bem. O resto? A gente ensina. A frase veio leve, mas pousou pesada. Isabela apenas respondeu com o mesmo tom calmo. Compreendo, senhor. Aprendo rápido. Nos dias seguintes, ela aprendeu mesmo. E rápido. A rotina era intensa, o ambiente competitivo e os sorrisos cuidadosamente falsos. Helena, a gerente de RH, explicava as tarefas com uma simpatia de gelo.
Evite café com os diretores, tá? Eles preferem discrição. Claro, respondeu Isabela, enquanto anotava cada instrução. Durante o almoço, a sala de convivência era um campo minado de risadas e comentários disfarçados. Você é de onde, Isa? Perguntou uma colega. De Luanda, mas mora em Lisboa há 10 anos. África. Deve ser lindo lá, né? Selvagem, mas lindo. É lindo, respondeu sorrindo. Especialmente as pessoas. Ninguém percebeu a ironia suave em sua voz, mas ela sentiu cada palavra como uma lâmina. À noite, em casa, no pequeno apartamento em Amadora, Isabela tirava os sapatos e ligava o computador. Entre livros e cadernos, revisava relatórios e assistia palestras sobre comunicação intercultural. Falava sozinha em francês, depois em inglês, depois em japonês, como se lembrasse a si mesma quem realmente era. Do outro lado da tela, sua mãe, Dona Miriam, aparecia por videochamada, com o mesmo sorriso quente de sempre. Minha filha, tá tudo bem aí? Tá sim, mãe, só cansada. Cansada de quê, Isa? De provar o tempo todo que mereço estar onde já cheguei. A mãe suspirou. Tito, o mundo vai tentar te diminuir, mas não se esquece. Tua luz não precisa da permissão deles para brilhar. Isabela sorriu, emocionada. Obrigada, mãe. Na manhã seguinte, ao chegar na empresa, notou algo diferente. O clima estava tenso. Helena digitava nervosa. Ricardo andava de um lado para o outro ao telefone. O que aconteceu? Perguntou Isabela. A reunião com os investidores foi antecipada, respondeu Helena. E o intérprete cancelou em cima da hora. Isabela ficou em silêncio, observando o pânico velado na sala. Mas e agora? Perguntou alguém. Agora? Ricardo respondeu impaciente. Agora a gente improvisa. Nenhum deles fala português, mas alguém vai dar um jeito. Isabela voltou à sua mesa, contendo um sorriso discreto. Sentia que algo, talvez o destino, talvez a justiça, começava a se mover. E pela primeira vez desde que entrou ali, ela não se sentiu menor. Sentiu-se pronta. A semana seguinte parecia não terminar nunca. Cada dia começava com o som frio do crachá passando na catraca e terminava com o eco das risadas dos colegas que a ignoravam no elevador. Isabela, Nascimento já aprendera a andar pelos corredores da Global Vision como quem atravessa um campo minado. Sorrindo por fora, cuidando cada palavra, medindo cada gesto. O mais difícil não era o trabalho, era o silêncio. O silêncio das reuniões em que ela falava e ninguém respondia. O silêncio das piadas disfarçadas de gentileza. O silêncio da gerente, Helena Duarte, quando fingia não ouvir as microagressões dos outros. Na Copa, os comentários vinham em voz baixa, mas alta o suficiente para ferir. Ela fala bonito, né? Quase sem sotaque. Quase. Aposto que aprendeu com vídeos no YouTube. Isabela fingia não ouvir. Respondia apenas com o olhar. Um olhar que carregava mais dignidade do que qualquer diploma na parede de Ricardo. Naquela sexta-feira, enquanto organizava relatórios, ouviu o som da reunião do diretor na sala ao lado. Portas de vidro não escondem tudo. Helena, sinceramente, dizia Ricardo. Quem contratou essa mulher? Foi o departamento de RH de Madrid, senhor. Mandaram o currículo direto. Claro, aquelas políticas de inclusão. Agora qualquer um entra aqui para cumprir cota. Isabela parou de digitar. As mãos tremiam. Fechou os olhos, respirou fundo e se lembrou da voz da mãe. O mundo vai tentar te humilhar, mas tua resposta não é gritar, é vencer. Guardou os papéis, ergueu o queixo e voltou ao trabalho. No fim do expediente, foi a última a sair. Enquanto os andares se apagavam um a um,
Ela permaneceu ali, sozinha, olhando o reflexo da cidade nas janelas de vidro. Lisboa brilhava lá fora. As luzes do Tejo, os carros subindo a Avenida da Liberdade, o som distante do fado em algum restaurante. Era bonita, mas fria. Isabela se via naquela paisagem, forte, elegante, mas invisível para quem passava depressa demais para olhar. No metrô, o balanço suave e o som metálico dos trilhos embalavam seus pensamentos. Perto dela, uma senhora segurava uma sacola de compras e um garoto dormia no colo da mãe. Era ali, no meio dos anônimos, que ela se sentia mais livre. Ninguém esperava que ela fosse menos do que é. Em casa, o pequeno apartamento em Amadora cheirava a café fresco e tranquilidade. Na mesa, livros abertos, anotações espalhadas e um laptop antigo. Ela abriu o notebook e iniciou uma videochamada. Mãe! Oi, minha menina! Que saudade! Dona Miriam apareceu sorrindo com o lenço colorido na cabeça. Tá tarde aí em Luanda. Tarde nada. Fiquei acordada para te ver. Me conta, como tá o trabalho novo? Isabela hesitou. Tá indo com esse olhar triste? Riu a mãe. O que aconteceu? Isabela respirou fundo. Mãe, às vezes sinto que, não importa o que eu faça, nunca é suficiente. Para quem isso? Para eles. Para esse mundo que me olha e já decide o que eu posso ou não ser. A mãe ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou com doçura e firmeza. Então, olha para mim. Você veio de uma terra que sobreviveu a guerras, minha filha. A gente não nasceu para ser aceito. Nasceu para existir, mesmo quando o mundo finge que não vê. Os olhos de Isabela marejaram. Eu só queria poder falar, dizer o que sinto. Às vezes o silêncio fala mais alto, respondeu Miriam. Espera o momento certo, e quando ele vier, fala de um jeito que ninguém possa fingir que não ouviu. A ligação terminou com risos e promessas de visita. Mas quando a tela escureceu, o rosto de Isabela voltou à expressão calma e firme. Pegou o caderno que guardava na gaveta e escreveu uma frase em inglês, em letras grandes. They see my color, not my knowledge. Eles veem a minha cor, não o meu conhecimento. Fechou o caderno. Lá fora, a chuva fina batia contra o vidro. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que o silêncio já começava a se transformar. Não em raiva, mas em força. No dia seguinte, um e-mail da diretoria chegaria cedo, convocando uma reunião internacional de emergência. O intérprete oficial estaria indisponível. E Isabela, ainda sem saber, estava prestes a quebrar o silêncio do mundo. Palavra por palavra, idioma por idioma. A segunda-feira amanheceu com o céu coberto e um vento cortante soprando do Tejo. Na Global Vision, o clima estava ainda mais frio. E-mails, telefonemas e reuniões emergenciais deixavam todos em pânico. Um contrato milionário com um grupo internacional estava prestes a ser assinado. E qualquer falha podia custar anos de trabalho. E prestígio. Isabela Nascimento chegou pontualmente às 8. Percebeu o burburinho logo na entrada. Funcionários correndo, vozes apressadas, o som insistente de notificações. Helena Duarte, a gerente de RH, gesticulava com o telefone colado ao ouvido. Como assim ele cancelou? Gritava. Uma reunião desse tamanho e o intérprete resolve adoecer justo hoje? O diretor Ricardo Moreira atravessou o corredor com o paletó semiaberto e o olhar de quem já culpava o mundo inteiro. Helena, precisamos de um substituto agora. Já liguei para 3 agências, senhor. Ninguém tem alguém disponível tão em cima da hora. Então arrume um milagre, disse ele seco.
Isabela observava tudo em silêncio, segurando uma pilha de documentos. A cena era quase cômica, se não fosse trágica. Homens de terno discutindo em línguas que não entendiam, tentando fechar negócios que nem sabiam pronunciar. Ricardo passou por ela sem olhar. Isabela, prepare as pastas de tradução, por favor. Claro, senhor, respondeu com serenidade. Enquanto organizava os papéis, ouviu Helena murmurar. Não adianta! O intérprete japonês é o único credenciado. Sem ele, os investidores da Katsura Holdings nem abrem a boca. Isabela levantou o olhar. Katsura Holdings? Sim, respondeu Helena impaciente. Por quê? Eu conheço a empresa. Trabalhei com eles na ONU há alguns anos. Helena riu, sem disfarçar o sarcasmo. Na ONU? Você? Isabela apenas sorriu. Eu mesma. O relógio marcava 9h45 quando os carros pretos estacionaram em frente ao prédio. 4 executivos japoneses desceram, impecavelmente vestidos, liderados por Sr. Tanaka, um homem de meia-idade com expressão serena e olhar analítico. Ricardo se aproximou forçando um sorriso. Ohayou gozaimasu, pronunciou com sotaque hesitante. Tanaka inclinou a cabeça, educado, mas respondeu em japonês. E ninguém entendeu nada. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Os assistentes trocavam olhares. Ricardo pigarreou, tentando disfarçar o desespero. Bem, vamos começar, não é? Isabela observava de longe. Podia sentir o ar denso da sala de reuniões. O medo disfarçado de confiança. Do outro lado do vidro, via-se a mesa comprida, os copos de cristal Riedel, os laptops abertos e o nervosismo estampado no rosto do diretor. Depois de 10 minutos de confusão, o inevitável aconteceu. Os japoneses não conseguiam se comunicar e o tradutor online não funcionava. Tanaka cruzou os braços pacientemente e olhou para o relógio. Ricardo suava. Alguém aqui fala japonês? Perguntou com a voz trêmula. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Foi então que Isabela deu um passo à frente. Oh, eu falo? Todos se viraram surpresos. Ricardo franziu o senho. Como é? Eu posso traduzir, senhor. Não temos tempo para brincadeiras, Isabela. Ela se aproximou com calma. Não é brincadeira. Trabalhei com delegações japonesas por 2 anos. O olhar de Tanaka se iluminou. Onto desu ka? É verdade? O perguntou ele curioso. Isabela respondeu imediatamente num japonês impecável. Hai, Tanaka-san. Watashi wa Isabela desu. Yoroshiku onegai shimasu. Sim, senhor Tanaka. Eu sou Isabela. É um prazer. O silêncio agora era outro. O de puro espanto. Ricardo ficou estático. Helena arregalou os olhos. Tanaka sorriu pela primeira vez. Subarashi. Maravilhoso. A reunião continuou. E Isabela conduziu cada palavra, alternando entre o japonês e o inglês. Depois, o francês, o espanhol, o alemão. Cada idioma fluía como se ela respirasse a língua. Traduzia números, intenções, metáforas, e aos poucos o caos virou harmonia. No final, Tanaka levantou-se e apertou a mão de Ricardo. Deal closed, disse em inglês. Ai, your assistant is the best translator I've ever met. Ricardo ainda parecia em choque. E sim, claro, ela é excelente. Quando os japoneses saíram, Helena foi a primeira a quebrar o silêncio. Meu Deus, Isabela, você fala tudo isso? 9 idiomas se contar o português, respondeu com um sorriso tranquilo. Ricardo aproximou-se, tentando recuperar a autoridade. Você devia ter me avisado antes. Isabela o olhou serena. O senhor nunca perguntou? Ela recolheu suas anotações e saiu da sala. Atrás dela, o som dos sussurros era o mesmo, mas o significado não. Desta vez, o silêncio que a seguia não era de desprezo.
era de vergonha. Na manhã seguinte, o nome Isabela Nascimento já corria por todos os corredores da Global Vision. Não havia sala, grupo de e-mail ou conversa de café que não mencionasse a secretária que havia salvo o maior contrato do ano. Os boatos se misturavam à admiração e desconforto. Você viu o que ela fez ontem? Falou com os japoneses como se fosse uma deles. Dizem que estudou em Harvard. Harvard? Acho que é exagero. Ela não tem cara disso. As frases ecoavam, disfarçadas de elogio, mas com o mesmo veneno antigo. O de quem ainda não aceitava que talento e cor podiam habitar o mesmo corpo. Helena Duarte, a gerente, observava tudo de longe. Sentia vergonha. Ela, que tantas vezes havia diminuído Isabela, agora revia cada palavra dita, cada olhar atravessado. Mas como boa estrategista corporativa, decidiu agir rápido. Chamou a colega à sala. Isabela, o diretor quer falar com você. Ricardo Moreira a esperava em seu escritório, de terno azul escuro e expressão cuidadosamente neutra. Sobre a mesa, 2 taças de Dom Perignon e uma pasta de couro marrom. Sente-se, por favor. Isabela obedeceu em silêncio. Ele pigarreou. Antes de mais nada, parabéns. O contrato com a Katsura Holdings foi um sucesso. O Sr. Tanaka ficou impressionado. Fico feliz em saber, senhor. E mais feliz ainda deve estar o conselho. Sorriu. Isso nos garantiu um bônus generoso. Houve uma pausa. Ricardo pegou um papel e continuou. Estive conversando com a diretoria e, diante do seu desempenho, queremos oferecer um aumento. Um aumento? Repetiu Isabela surpresa. Sim, um reajuste de 10%. Justo, não é? Ela respirou fundo, tentando esconder o riso. 10%, senhor. Depois de salvar um contrato de 10 milhões de euros? O diretor enrugou a testa. Isabela, você precisa entender que reconhecimento é algo gradual. Eu entendo, senhor, disse com voz firme. Só não sei se o gradual que o senhor fala é o mesmo que o mundo lá fora pratica. O silêncio cortou o ar. Ele desviou o olhar para o copo de cristal e tentou mudar de assunto. Enfim, o que importa é que agora todos te respeitam. Não, senhor, respondeu ela calmamente. Agora todos me temem. Respeito é outra coisa. Ricardo ficou imóvel. A segurança com que ela falava o desconcertava. Por um instante, pareceu ver, atrás daquela mulher que ele chamara de ajudante, a presença de algo maior. Uma força que ele não compreendia, mas sentia. Ela se levantou. Se o senhor me permite, tenho uma apresentação para preparar. Claro. Quando Isabela saiu, o diretor ficou sozinho, olhando o reflexo no vidro do arranha-céu. O rio Tejo seguia calmo lá embaixo, mas dentro dele o orgulho se remexia como uma maré brava. O efeito Isabela em menos de uma semana, a empresa inteira se reorganizou. Os colegas que antes zombavam agora pediam ajuda para traduzir e-mails. Helena começou a tratá-la com respeito ensaiado, e os executivos a cumprimentavam nos corredores com uma deferência exagerada. Mas Isabela percebia, não era aceitação, era medo de parecer racista, e medo nunca foi o que ela quis provocar. Certa tarde, foi chamada para representar a empresa em uma conferência internacional sobre diversidade e inclusão corporativa. Ricardo, desconfortável, sugeriu outro nome, mas o conselho foi unânime. Ninguém melhor que ela para falar sobre isso. O auditório da Fundação Calouste Gulbenkian estava lotado. Luzes quentes, câmeras, jornalistas. Isabela subiu ao palco com a mesma calma de sempre. Vestia um terno branco elegante, brincos discretos de ouro e o cabelo solto, natural, brilhando sob o foco.
Pegou o microfone e olhou a plateia. Entre os rostos, viu Ricardo e Helena na primeira fila. Sorriu levemente. Dizem que o silêncio é ouro. Começou. Mas às vezes o silêncio é o preço que cobram de quem nasce com a cor errada. O murmúrio do público cessou. Ela continuou. Passei anos aprendendo idiomas para ser ouvida. Inglês, francês, japonês, alemão. Mas o idioma mais difícil de todos é o do respeito. Porque esse não se ensina em curso nenhum. Pausa. Eu não vim aqui pedir inclusão. Vim lembrar que competência não tem cor e dignidade não precisa de tradução. Aplausos, longos, emocionados, sinceros. Ricardo abaixou a cabeça e, pela primeira vez talvez, entendeu o que realmente significava perder o controle. A noite depois da conferência foi longa. Lisboa parecia suspensa entre o ruído do trânsito e o murmúrio das ondas do Tejo. Isabela Nascimento caminhava sozinha pela Avenida da Liberdade, os saltos marcando um ritmo lento sobre o calçamento úmido. O vento leve movia as folhas das árvores e fazia o blazer branco balançar como uma bandeira. Ela parou diante da vitrine de uma joalheria Cartier, a mesma onde, meses antes, uma vendedora havia fingido não vê-la. Agora, o segurança a cumprimentou com um boa noite respeitoso. Nada havia mudado no vidro, nas luzes ou nas joias, mas algo havia mudado nela. Na tela do celular, dezenas de mensagens piscavam. Colegas parabenizando, convites para entrevistas, elogios falsos, promessas de reconhecimento. Isabela olhou, suspirou e desligou o aparelho. A verdadeira Vitória não estava ali. Em casa, o pequeno apartamento parecia maior. O espelho do corredor devolveu sua imagem cansada, mas serena. Abriu o caderno antigo, aquele onde, semanas atrás, escrevera: Eles veem a minha cor, não o meu conhecimento. Abaixo, acrescentou uma nova linha. Agora, eles veem o que sempre esteve aqui, e o silêncio deles é a minha resposta. Sentou-se à mesa e ligou o computador. No e-mail, uma nova mensagem da Katsura Holdings. Senhora Isabela, gostaríamos de convidá-la para integrar nosso programa de consultoria internacional em Tóquio. Por um instante, o coração bateu mais forte. Ela sorriu, mas o sorriso veio calmo. Não de surpresa, mas de confirmação. Era o destino finalmente falando na língua que ela entendia. O dia seguinte, na Global Vision, o clima era diferente. A notícia da proposta internacional havia se espalhado e os corredores cheiravam a arrependimento. Helena foi a primeira a procurá-la. Isabela, fiquei sabendo. Parabéns. Você merece. Obrigada, Helena. Respondeu sem rancor. E você também merece aprender o que eu aprendi. O quê? Que respeito não se ensina com planilhas? Ricardo apareceu logo depois. Trazia um sorriso forçado e uma pasta nas mãos. Fiquei sabendo da proposta. Eu queria te pedir para reconsiderar. Por quê? Perguntou tranquila. Está com medo de não encontrar outra secretária ou outro milagre? Ele ficou em silêncio. Isabela se aproximou, sem raiva, apenas com a clareza de quem já venceu. Quando entrei aqui, o senhor me olhou e viu uma funcionária temporária. Agora o senhor me vê como um talento raro. A verdade é que eu sempre fui as duas coisas. O que mudou foi o olhar, não eu. Ricardo tentou responder, mas a voz falhou. Ela apenas sorriu e estendeu a mão. Obrigada pela oportunidade, Sr. Moreira. O aperto de mãos durou o suficiente para que ele entendesse o que palavras não alcançam. Que a hierarquia do preconceito dura apenas até alguém ousar quebrá-la com dignidade. A partida no aeroporto de Lisboa, algumas semanas depois, Isabela esperava o embarque. Trazia uma mala de couro marrom,
simples e o mesmo crachá guardado entre as páginas do caderno. Um lembrete de onde começou. Pela janela, via o amanhecer tingindo o céu de dourado. O som dos alto-falantes misturava-se ao burburinho das pessoas, e por um instante ela sentiu o velho medo voltando. O medo de recomeçar, de ser julgada de novo, de ser invisível em outra língua. Mas dessa vez, não era o medo que a guiava. Era a certeza. Pegou o celular e ligou para Dona Miriam. Mãe, tô embarcando. Ah, minha menina. A voz da mãe veio carregada de orgulho. E como você está se sentindo? Isabela olhou pela janela, o sol refletindo em seus olhos. Livre, mãe. Finalmente livre. Então vai, minha filha, e leva contigo o que é teu, tua força e teu nome. O embarque foi anunciado. Ela levantou-se, ajeitou a bolsa e caminhou em direção ao portão. Ao passar pelo controle, o segurança olhou o passaporte e sorriu. Boa viagem, doutora! Doutora! A mesma palavra que meses antes lhe fora negada. Agora, dita sem hesitação, sem ironia, sem dúvida. Ela respondeu com um sorriso, e ao entrar no avião, sentiu o peso de todos os silêncios que já carregara, se dissolvendo no ar. Lá fora, Lisboa diminuía sob as nuvens, mas dentro dela, uma nova língua nascia, feita de coragem, memória e fé. E naquele silêncio, Isabela percebeu. Às vezes, a maior vitória não é ser ouvida. É aprender a falar sem pedir permissão.